Olá, sou Karine Rus, CEO e fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental e bem-estar no trabalho e como isso favorece uma cultura inclusiva e times psicologicamente seguros. Estamos vivendo 4 crises simultâneas: econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. A retenção de talentos tem sido um desafio enfrentado por muitas empresas no mercado. De acordo com o estudo da consultoria de recursos humanos Robert Half, a rotatividade de pessoal no Brasil aumentou 82% entre 2010 e 2019. Valor muito superior à média mundial de 38%, situação bastante agravada durante a pandemia. Em novembro do ano passado, acompanhamos um fenômeno chamado Grande Renúncia, nos Estados Unidos, que levou 4,5 milhões de funcionários a deixarem para trás os seus postos de trabalho, um recorde na série histórica. Essa onda também atingiu o mercado de trabalho no Brasil. Em janeiro, 544.541 pessoas pediram demissão, de acordo com o recorte da LSA Consultores, a partir de microdados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o maior número desde 2014. Para o especialista em psicologia organizacional, Anthony Klotz, são 4 grandes motivos para as pessoas renunciarem aos cargos. O primeiro deles é uma demanda reprimida daqueles que gostariam de ter pedido demissão em 2020 e adiaram a resolução por causa da pandemia e tomaram coragem agora. O esgotamento é o segundo fator. O relatório de saúde mundial da Mindshare 2021 mostra que 78% dos millennials e 81% da geração Z deixaram suas funções por motivos de saúde mental, voluntária e involuntariamente. Agora, a terceira motivação seria os momentos de revelação epifania. Assim sendo, ocorrem quando o indivíduo que, mesmo satisfeito com o papel que exerce na empresa, vivencia algo que o faz pedir demissão. O quarto motivo para as demissões em massa é a expansão do trabalho remoto. Ao serem obrigados a voltar para os escritórios, muitos decidiram deixar o emprego. Uma pesquisa realizada em mais de 300 empresas pelo High Group, consultoria de gestão de negócios, revelou que o salário é o fator menos importante para reter pessoas. Outras prioridades, como a capacitação, qualidade de vida, ambiente de trabalho e saúde mental, estão funcionando como os verdadeiros diferenciais. A médica psiquiatra Maria Francisca Mauro tem acompanhado esse cenário com o seu trabalho junto ao RH das empresas. O tempo médio de permanência, menor que 2 anos de um funcionário, acaba implicando em custos para treinamento e na própria cultura da empresa. Para falar mais sobre saúde mental e o papel das empresas visando o bem-estar de seus colaboradores, vamos conversar com Maria Francisca Mauro, psiquiatra, mestre e doutoranda pela UFRJ, pesquisadora em saúde mental e também ela é idealizadora do Portal da Mente. Maria Francisca Mauro, seja muito bem-vinda aqui a esse podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Oi, Karine Rose. Eu que agradeço ao convite, a oportunidade da gente ter uma conversa aí que possa contribuir para que os RHs, enfim, e todas as corporações passem a incorporar uma saúde mental real dentro das indústrias. Maria Francisca, eu queria começar falando, acho que um pouco sobre você, que é uma pesquisadora, bastante experiente no tema de saúde mental. Eu queria que você desse para a gente um pouco, falasse para a gente sobre o que é a saúde mental e como ela tem se modificado aí ao longo da vida aí, de acordo com as experiências e com os ambientes nas quais a gente está inserido, especialmente no trabalho. Karine, a saúde mental, se formos pensar assim por uma definição mais concreta, até da Organização Mundial de Saúde, é uma saúde física,
e uma saúde do bem-estar. Mas essa é uma definição que às vezes ela passa ao largo do que cada um experimenta na sua subjetividade. Então, acredito que a coerência da saúde mental para a gente poder definir é a pessoa ter um alinhamento dos seus valores e também das suas expectativas dentro da sua vida, porque às vezes as pessoas se lançam em projetos que não têm em si um pertencimento e muitas vezes nós vemos carreiras de sucesso com profissionais infelizes. Então a saúde mental, para a gente poder pensar nela como um todo, ela tem que ter coerência com a sua vida. Então eu acho que a principal definição de saúde mental é a pessoa estar em paz na sua família, em paz com seus amigos, em paz no seu trabalho, estar se sentindo integrada com o que faz sentido a si próprio, porque é lógico que a minha saúde mental, né, Karina, é muito diferente da sua, Karina. Sim. Então, assim, com certeza, né, Karina, a minha saúde mental é muito diferente da sua e de todos que estão aqui nos escutando. Cada um tem uma singularidade que deve ser respeitada e, ao mesmo tempo, nós somos pertencentes a um coletivo que também nos dá limites e devemos nos adequar ao que se faz necessário. Então, acho que cada etapa da vida ela tem uma função. E o amadurecimento, porque hoje, quando nós vamos, que nem você estava falando, né, no início aí da introdução da nossa conversa, os mais jovens hoje, eles têm uma expectativa de crescimento exponencial. O que nós observamos no cenário de trabalho, enfim, eles querem obter resultados de carreira que, às vezes, antigamente, né, nós demorávamos executivos para atingir esse ápice em torno da quinta, sexta década de vida. Hoje, nós temos cargos de lideranças ocupados por jovens na segunda década de vida, o que às vezes implica que ainda a pessoa não tem uma tranquilidade de amadurecimento para discernir suas decisões. Então, isso que eu acho que é um fator que é muito importante, que mostra o engajamento desses jovens para atingir um resultado muito rápido, uma capacidade, mas ao mesmo tempo eles fazem isso à custa de um esgotamento emocional, de uma valorização de hard skills muito pesada, né? MBAs executivos pesados, de forma entradas precoces no mercado e trajetórias exponenciais. Então, de alguma forma, acho que cada vez mais a maturidade precisa ser valorizada. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre a visão de saúde mental, que é o nosso alinhamento dos nossos valores, né? Precisa ter coerência, né? Com a nossa essência, né? E hoje o que a gente vê, assim, cada vez mais a gente vive na sociedade da imagem, né? No Instagram, onde parece que tudo que, né, todo mundo, né, a gente olha no Instagram, ninguém tá chorando, né, todo mundo, a gente olha para o LinkedIn, as pessoas só postam aquilo que elas foram promovidas, os prêmios que elas ganharam, as certificações que elas tiraram, e parece que a saúde mental, ela não é falada, né, ela não é visibilizada, né, então quando você está sofrendo algum tipo de, pode ser ansiedade, depressão, algo relacionado à sua saúde mental, muitas vezes os trabalhadores têm muita dificuldade de trazer, porque às vezes não é um ambiente psicologicamente seguro, né? Como que você vê isso hoje no trabalho que você vem realizando dentro das organizações? Você acha que está cada vez mais, é óbvio que vai depender da cultura da empresa, mas você acha que a gente ainda precisa quebrar esse tabu, assim, de falar sobre saúde mental, de dizer que às vezes não está passando por um problema, às vezes perda, né, lutos, né, a gente está atravessando ainda essa pandemia que ainda não terminou e muitas pessoas passaram por muitas mudanças, né? Como que você vê? Você acha que a saúde mental dentro das organizações ela está cada vez mais
acessível, as pessoas estão falando, né, os seus trabalhadores estão falando mais sobre esse tema, as empresas estão falando mais? Como que você vê isso? Karine, é interessante que eu tenho, em termos de prática clínica como psiquiatra, vamos colocar, eu tenho 14 anos de dedicação à minha carreira psiquiátrica. E é muito interessante que antes, quando as pessoas se afastavam por saúde mental, muitas nem queriam apresentar o documento, né, que elas têm por direito, que é o atestado médico, de acordo com a corporação que elas participavam. Durante esse período da pandemia, foi muito interessante que a saúde mental ela deixou de ser acessória para se tornar essencial. Não é à toa que até os grandes relatórios de recomendação econômica e, enfim, de várias, né, empresas de suporte financeiro elencam também a saúde mental como um elemento que deve ser cuidado. E hoje, para a gente poder conversar sobre isso que você me colocou, depende do nível desse funcionário, porque geralmente as pessoas falam em saúde mental em terceira pessoa. E é muito importante a gente entender, por isso que eu comecei a falar em primeira pessoa, porque os líderes, por muitas vezes, eles têm que segurar as equipes, eles têm que mostrar força, eles têm que mostrar quase serem invencíveis e não terem limites de dormir, de comer, enfim, e calls que vão por o dia todo. E agora o que eu observo são pessoas de acordo com o nível hierárquico, pessoas que têm um nível, vamos falar assim, ainda iniciante nas corporações, eles estão conseguindo se afastar por saúde mental, até mesmo agora, né, o quadro de burnout está mais assim sendo discutido amplamente pela sociedade, seu quadro clínico e tudo mais, e eles têm sido acolhidos, até mesmo pelos colegas. Então eu tenho achado muito interessante essa mudança das corporações, mas com nível hierárquico menor. Entende? Assim, tipo, iniciantes de carreira, estagiários, ou mesmo pessoas em fases mais iniciais da carreira, eles se sentem mais confortáveis em compartilhar a sua dor, em compartilhar o motivo que foi os casos que chega a ser um limite de necessidade de afastamento do trabalho, decorrente de algum quadro psiquiátrico, ou mesmo algum quadro psiquiátrico associado ao trabalho, como temos, né, especificamente agora o diagnóstico de burnout, e não se verifica isso nos líderes. Nos líderes que eu quero dizer, diretores, conselhos executivos, vice-presidentes, CEOs, ou seja, em pessoas que têm um nível hierárquico de gestão. Como eles têm times abaixo deles, é mais difícil eles poderem abrir isto, e isto também os sobrecarrega sobremaneira, porque eles precisam mostrar essa performance que você fala do LinkedIn, né, que é uma rede totalmente corporativa, focada especificamente para trabalho. Mas também eu vejo alguns depoimentos agora, tem começado uma onda, eu fui afastado por trabalho, eu fui afastado por saúde mental da minha atividade de trabalho, compartilhando alguma dificuldade, mas a gente sabe que isso é ainda muito, muito inicial. E o que a gente vê em termos de aparência, a gente ainda está aprendendo a abrir mão da aparência. Estamos longe, né, Maria Francisca? Eu acho que eu acho que assim, a questão das redes, elas eu tenho a sensação que esse falar sobre as suas vulnerabilidades é um tabu ainda muito grande, né? Então quando você fala, né, que a geração mais jovem, né, ela tem comunicado mais, né, sobre isso, e que lideranças têm esse desafio maior para comunicar, eu penso que quando a gente está falando sobre conexão de times,
Não tem como você não deixar de ser quem você é e de dizer situações que você está passando, né? Então, acho que principalmente para as lideranças que estão nos ouvindo aqui e que estão ouvindo a Maria Francisca, o que a gente pode fazer, assim, às vezes, queria pegar esse recorte das lideranças. Imagina que uma liderança está passando por uma situação de mais ansiedade, qual seriam as recomendações, talvez, que você daria para essa liderança para ela comunicar isso para o seu time ou para o RH? Qual seriam esses passos assim, que você recomendaria? Primeiro, a pessoa estar em tratamento, né? Buscar ajuda, porque a gente não pode recomendar ajuda se a gente não entende o que é ajuda, senão vira uma relação falsa. Então, se a gente não se debruça sobre nossas próprias questões ou busca, né, nos entendermos mais profundamente enquanto ser humanos, como que a gente vai pregar isso para o time? Então, eu acho que a grande virada de chave para os líderes é eles poderem, talvez, buscarem suporte em ajuda emocional, porque não tem como comunicar isso sem entender o que é isso. E entender o que é isso não é estudar, não é simplesmente uma habilidade de conhecimento, mas é uma habilidade de introspecção. Então, isso, nesse primeiro recomendação, eu daria: se você está passando por um problema de saúde mental, você precisa procurar um especialista, em que você se sinta num ambiente seguro, eticamente blindado, para que você possa, sim, fazer sua introspecção. E aí decidir a melhor forma de comunicar isso ao seu time. Não necessariamente precisa ser, olha, estou fazendo terapia, precisei utilizar remédios para me equilibrar do meu quadro. Isso vai depender da coerência que você tem para comunicar isso. Porque às vezes as pessoas também, só delas já terem ali o seu tratamento instalado, começarem a ficar mais sensíveis, elas já passam a ficar mais, vamos falar assim, ouvido mais aguçado, para entender que às vezes aquele funcionário não abriu a câmera num call porque ele não conseguiu, nem está apresentável, ou a voz da pessoa já mostra o embargo emocional dela, ou aquela pessoa que era competente, que era admirada, de repente começou a atrasar prazos ou começou a modificar seu comportamento. Então, acho que é ficar sensível às necessidades do seu time, para que possa fazer uma gestão mais inclusiva, mais real, e eu acho que isso transforma as corporações. Eu queria pegar um pouco dessa fala, né, que você trouxe dos times e das práticas, né, eu acho que talvez muitas organizações ainda têm esse desafio, organizações e as lideranças, né, porque de um lado a gente tem, como a gente está falando, né, uma sociedade, hoje o nosso país é o país mais ansioso do mundo, né, a gente não pode tirar esses temas. A gente estava falando, né, pessoas foram atravessadas por diferentes desafios e estão sendo ainda atravessadas, e ao mesmo tempo como o RH pode avançar, né, com práticas de uma política de saúde mental, dando um suporte real ao time, sem talvez invadir a individualidade, né, do seu time. Como que você vê esse balanço, né? Trazer um tema que pode ser sensível, às vezes trabalhadores têm medo de falar porque podem achar que vão ser demitidos, né? Existe uma pressão, uma cobrança por resultado real, né, dentro das organizações, de produtividade, a gente sabe disso. E como que você vê isso, né? As empresas adotando essas práticas, mas ainda ao mesmo tempo respeitando essa individualidade, e os colaboradores se sentindo à vontade para falar sobre esse tema, retirando isso como um tabu, mas como parte essencial de uma organização mais saudável. Karine,
Eu acho que cada corporação, primeiro, né, enfim, tem corporações que têm as estruturas de RH, que são valiosíssimas nesse ponto de vista da psicologia organizacional, para poderem realmente identificarem, por exemplo, qual o número de funcionários ali que estão sendo afastados por saúde mental, por um diagnóstico psiquiátrico. Ou seja, as próprias corporações podem ter, quanto ao RH, uma fonte de dados para que possa ali ver o que tem de adoecimento, né? Causas que levaram ali a um afastamento. Este afastamento, ele está presente em determinados times, porque às vezes o que também observamos quando eu, enfim, faço, né, essa avaliação, é que lideranças, vamos falar assim, usar uma palavra da moda, tóxicas, geram times adoecidos. E isto tem-se às vezes, assim, são times que às vezes têm um alto nível de saída, de instabilidade, um maior número de pedidos de demissão, de transferência. Eu já tive casos de um líder que ele tinha associado à sua trajetória maior número de suicídios, tentativas de suicídio. Então, para a gente poder entender que esse dado, mas ao mesmo tempo, tinha uma entrega real de lucratividade, entregas exponenciais. E a gente vive num sistema que tem, sim, métricas. E precisamos falar dentro da realidade, para que não fique aquela coisa dissonante, né? Fala-se uma coisa e faz outra coisa. Então, o que mais as corporações podem começar é, se ela tem dados, vamos trabalhar em cima dos dados, dos fatos. Tem-se como incorporar isso à rotina da empresa. Pode ser, às vezes, dinâmicas de grupo, com os próprios profissionais do RH, que eles podem ali identificar comportamentos, questões que as pessoas não precisem falar em primeira pessoa, mas identificar ali, naquelas dinâmicas, pontos de atenção que precisam ser realinhados. Então, eu acho que o principal ponto, às vezes, é a própria empresa tem, dentro da corporação, elementos que ela não está utilizando, que ela tem ali profissionais especializados em pessoas. E eu acho que o RH, ele é fantástico, porque ele saiu também de um lugar, vamos falar, de apenas processar alguns dados, para se tornar um centro de avanço para as corporações. Eu acho que é isso que as centrais de RH das corporações precisam incorporar para si. E poder identificar qual instrumento pode ser introduzido ali. Porque também a gente tem que ver custos. Não adianta falar o que é o ideal, que seriam todas as pessoas da corporação ter acesso à sua própria terapia, escolherem um profissional que esteja mais associação, valor ali com a sua necessidade, ou um profissional referência. Nem todos vão ter condições de pagar, mas será que tem algum valor que pode ser? Eu já escuto algumas corporações trazendo para discussão implementação de uma ajuda custo para a saúde mental. Então, eu acredito que tudo é possível desde que possa ser uma coisa organizada e uma coisa planejada, porque a gente tem que, às vezes, trabalhar com o que se tem ali dentro daquela realidade. E já se tem muita coisa, às vezes se tem ali uma possibilidade de uma palestra, de uma dinâmica de grupo, de afastamento. As pessoas estão se afastando muito para poder fazer cirurgia bariátrica naquela corporação, ou seja, estão com alto índice de obesidade, tem o sedentarismo, tem alguma... Então, acho que os índices de saúde daquela corporação, eles já são índices que precisam ser avaliados, que podem dar parâmetros das necessidades que aquelas pessoas precisam. O trabalho está muito remoto, é um trabalho que ele exclusivamente é feito de forma remota, ou ele é um trabalho que ele é misto,
de acordo com o que a gente está nesse momento atravessando. Então, acho que precisa se fazer uma avaliação completa daquela instituição para que ela possa falar com uma linguagem também que quem está ali não sinta que está fazendo 1 minuto de meditação ou com playlists de meditação que eu escuto de alguns colaboradores. Olha, Francisca, agora colocaram aqui uma listinha de YouTube de meditação para a gente seguir. Uhum. Ou falaram para a gente abaixar certos aplicativos de meditação. Olha só. E precisa fazer sentido para as pessoas, né? Porque não é só uma imposição de cima para baixo, né? Você tem que... A gente fala muito aqui sobre desenvolvimento de lideranças mais compassivas, né? E você falou uma coisa muito importante, que é a liderança, né? Quando ela você usou até o termo tóxica, né? Quando ela não tem consciência do efeito do seu comportamento nocivo dentro dos seus times, o adoecimento vem daí, né? Vem da alta liderança. Não tem como a gente não desatrelar um papel, um compromisso dessa liderança em desenvolver um time, em estar presente para esse contexto de saúde mental, né? Que você trouxe aí muito bem na sua fala. E ao mesmo tempo, é isso, né? Hoje é um papel que ainda está essencialmente para o RH, mas a gente precisa olhar para essa liderança, a gente precisa desenvolver essa liderança para a gente não ter essas disfuncionalidades que estão acontecendo, né? Inclusive, eu acho que você comentou também sobre o burnout, né? Virou uma doença ocupacional, né? A gente precisa falar isso por quê? Por sintomas reais de trabalho, de disfuncionalidades que estão acontecendo e que precisam ser olhadas. A empresa também precisa ser responsabilizada por esse papel, né? Então, eu acho que a gente está no meio dessa mudança aí de olhar e de pensar a organização num nível mais sistêmico, né? Não ver a saúde mental de maneira individualizada, né? Se eu não estou bem, é um efeito talvez de diversas coisas, e obviamente o trabalho é central na nossa vida, então o trabalho está tendo um efeito também sobre a minha saúde, né? Então a gente precisa falar sobre isso também, né? Um ponto que você colocou com relação ao Brasil ser um país que tem altos índices de ansiedade, enfim, né? É um país em que nós temos também, não podemos deixar de nos situarmos numa vulnerabilidade social muito grande, em que temos vários compromissos tributários e pouco retorno tributário para as nossas vidas, em que precisamos empregar o nosso trabalho para podermos arcar com custos que teoricamente alguns outros países têm uma governabilidade que nos fornece isto. Então, todo o quadro de insegurança do Brasil, financeira, de empregabilidade, ou seja, quando falamos no Brasil de pessoas que pediram demissão ou que hoje podem escolher se ficam ou não, são pessoas que já participam de um outro nível de extrato profissional. Não estamos falando de uma grande massa, estamos falando de vamos falar assim, de uma pequena parcela da população que tem uma diferenciação acadêmica, profissional, de habilidades para poder escolher. A grande parte não tem muita escolha. E isso também cria uma insegurança maior nas pessoas em termos emocionais. Porque a preocupação emocional de quem tem um longo tempo de deslocamento, tem a própria violência urbana na sua trajetória, dúvidas com relação ao que a gente está verificando, os custos mensais para poder se acessar o básico tem aumentado muito. Então, isso precisa ser levado em conta até quando a gente vai estudar sobre sustentabilidade emocional, assim como se fala sobre sustentabilidade das corporações e as práticas
né, de sustentabilidade e governança para as próprias corporações, é que precisamos entender esse nosso país de uma forma que não tem como comunicar com pessoas que pegam 2, 3 horas de transporte para estarem ali, de pessoas que puderam optar por ir a pé ao trabalho. Exatamente. Puderam ir, enfim. Então a gente tem que adequar o discurso a realidade, né? Para toda a realidade, para que a gente possa falar de uma forma de acordo com a realidade daqueles que fazem parte daquela instituição e que eles podem fazer entregas de valor de acordo com o que eles estão exercendo. Porque acho que o grande cenário, que tudo isso que a gente está atravessando e a gente possa aprender com todos os desafios que essa pandemia nos trouxe, é que a gente é muito vulnerável. Somos vulneráveis e somos humanos. E exercer a humanidade, eu acho que é o principal convite legado que nós podemos nos debruçar perante todas essas crises que estamos atravessando. Sim. Você falou um ponto tão essencial aqui que a gente também trata nos episódios, né, que é um pouco desse nosso contexto, né, mais da metade da nossa população está em situação de insegurança alimentar. A gente estamos atualmente com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas e muitas vezes quando a gente ouve, né, as pessoas optarem por trabalhos, a gente está falando de uma parcela muito mínima, né, da população que tem essa condição de escolher, não, eu não quero mais ter trabalho presencial, agora eu só quero ter remoto, né. Até, por exemplo, na pandemia a gente viu que era apenas 11%, né, várias pesquisas rodaram, que eram pessoas que podiam fazer home office, porque muitas profissões era impossível, né? Então, tem profissões específicas que isso não era uma realidade, né? Então, acho que é muito importante a gente trazer isso dentro de uma política de saúde mental dentro das organizações, entender as necessidades específicas daquela pessoa, daquela mãe, né? Às vezes a gente vive nessa violência estrutural e ela, obviamente, reflete isso no ambiente de trabalho, né? Então, acho que você trouxe falas aqui muito importantes, assim, principalmente para esse contexto de RHs olhar para isso e as empresas também olharem o sistema, né? O sistema afeta a gente, impacta a gente e a gente precisa olhar para as necessidades específicas das pessoas. Eu queria... Quer complementar? Fica à vontade. Não, Karina, é que a sua fala me instigou a pensar e, enfim, talvez com quem está aí nos acompanhando, nossa fala, nossas reflexões, que a nossa vulnerabilidade pode nos tornar mais sensíveis para o necessário. Às vezes, o que eu acho fundamental é nós usarmos as nossas vulnerabilidades ao nosso favor. É lógico que isso é um desafio marcante, mas nós não vemos outros lugares, e eu falo porque eu trabalho com pesquisa, e pesquisa é feita no Brasil com dinheiro, em alguns cenários, com o nosso dinheiro próprio. Porque hoje nós vivemos dentro vamos falar assim, do academicismo mundial científico. Nós, lógico, conseguimos algumas vamos falar, verbas governamentais para implementar projetos de pesquisa, mas para que quem está nos acompanhando tenha dimensão, quando eu converso com pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, outros lugares, né, vamos falar, que tem um nível socioeconômico diferente, Canadá, Israel, nós temos que essas pessoas, em grande parte, se dedicam à pesquisa de forma integral. Aqui no Brasil, em muitos cenários, os nossos cientistas, de acordo com a área que eles atuam, eles se dividem entre a carreira privada para poder financiar um gosto pelo conhecimento.
E isto, às vezes, quando lemos notícias de fuga de cérebros do Brasil, nós precisamos ficar muito atentos a isto. Então, acho que é um momento muito delicado que vivemos, porque o que nós estamos tendo perante esse grau de insegurança que se faz presente no nosso país é muitos assumirem que aqui não tem viabilidade. Perfeito. E o que eu mais escuto de jovens lideranças e de pessoas que estão aí começando a sua carreira é irem cooperar lá fora. Não é permanecerem no Brasil. Então, isso é um dado que as empresas que captam talentos nas universidades, às vezes o que a gente observa hoje, de acordo com a nossa necessidade tecnológica e essa fronteira de defasagem que se tem de profissionais que atuam em conhecimentos mais, vamos falar assim, sofisticados tecnológicos, as pessoas já vão ser ranqueadas dentro das universidades. E às vezes também, dentro dessa introdução que a gente fala de viragem de chave do que aquela pessoa possa ter, também o home office possibilitou que empresas de tecnologias, as bigs de tecnologia do mundo, também passem a ranquear, a captar nossos talentos já dentro das universidades brasileiras. E, enfim, então são dados que nós precisamos analisarmos, e quantos aí dos RHs que estão nos acompanhando, que estão acompanhando nossa conversa, quantos talentos que, enfim, que estão dentro das nossas universidades, que estão se debruçando sobre suas adversidades sociais para crescimento. E isso eu acho que precisa ser olhado com cuidado, que eu acho que a gente tem um material humano muito rico. Eu sou uma entusiasta do nosso Brasil, apesar de tudo. Eu também. E que a gente possa, às vezes, até ter esse conhecimento fora, mas trazer para cá, né? Para resolver os nossos problemas que são tão grandes, né? Tão complexos, né? Nenhum problema, nenhuma solução será simples diante de um problema complexo, né? Mas que a gente possa ter essa força de vontade de mudar, né? De querer fazer crescer esse país, né? Eu também compartilho muito da sua visão. Eu queria trazer um tema aqui que é o presenteísmo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. Ele está cada vez mais sendo falado dentro das organizações, mas que você pudesse explicar para a gente o que é o presenteísmo e como que a gente estava falando de um RH mais humanizado, empresas mais humanizadas, como que a gente pode ter uma atenção especial em relação ao presenteísmo para depois isso não virar, por exemplo, um turnover, né? Sua pergunta é essencial, Karine, porque quando falamos de teletrabalho, o presenteísmo aumenta. O que é o presenteísmo? É a pessoa estar ali presente naquela tarefa, naquela ligação da equipe, mas somente presente sem produção, sem desenvolvimento, ou seja, ela está de corpo presente, mas sem atuar de uma forma com resultados, com envolvimento para desenvolver as pautas daquele dia ou o que são aqueles objetivos que fazem parte da tarefa dela. Então, isso implica, quando vamos para análise de dados, em custos até quadruplicados em termos daquele salário para o custo da empresa. Porque a pessoa, ela aparenta estar ali, mas ela não está desenvolvendo o que é necessário para a sua função. E aí temos dois tipos de presenteísmo dentro do que, enfim,
eu venho observando na natureza do trabalho remoto com estes 2 anos, em especial. O presenteísmo sempre ocorreu. Não é um dado novo, pessoas que estão ali, mas não estão fazendo, ou pessoas que estão, enfim, isso aí não é de agora, né, gente? Mas vamos pensar o seguinte, com o teletrabalho, isso ficou amplificado, porque você precisa empregar uma pessoa e precisa confiar que ela vai desenvolver a sua atividade. As corporações, no primeiro momento, o que fizeram? Eu quero ter controle daquela pessoa. Encheram as pessoas de ligações, de várias reuniões, lotaram a agenda daquelas pessoas. E aí alguns compareciam a todas as reuniões, mas não conseguiam desenvolver uma ideia, vamos falar assim, uma tarefa. Por quê? Porque tinham que ficar ali nas reuniões sem função, uma alta demanda ali nas plataformas, de acordo com cada organização, nos bastidores daquela plataforma, e coisas que poderiam ser resolvidas em um telefonema passaram a ser assunto de e-mails de mais de semana. Então, o que se teve? Alguns realmente ficaram com dificuldade para se organizar e ter método de trabalho. Outros também, vendo vamos falar assim, esse caminhar das coisas, começaram também a não se responsabilizar. Então, estão ali, vamos falar assim, conectados na plataforma da empresa, mas estão resolvendo suas questões pessoais, fechando a próxima viagem, ou pegando e aproveitando aquela hora para dar uma checada no que o filho precisa, na lista de compras de casa, ou mesmo pegando aproveitando aquele tempo para poderem ir fazer compras, para poderem ir em vários profissionais. Então, as pessoas também passaram a utilizar. Tá ótimo. Vou desligar. Tomar uma água, Eu também sinto sede, né? Ouvindo você também, eu falo menos, mas eu dá vontade de tomar uma água. Perdão. Então, assim, precisamos entender que muitos também se utilizaram do presenteísmo como uma forma de manipulação. Então, temos que ter muita atenção para diferenciar pessoas que estão ali com dificuldade de realizar suas tarefas, ou porque não tem método, ou seja, precisam ser capacitadas e melhor orientadas para que elas possam desenvolver habilidades para o que lhe é solicitado, ou mesmo pessoas que estão com algum problema. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa está ali, não é por conta de má vontade, é porque emocionalmente ela está em luto, ela pode ter perdido alguém, ela pode estar com um parente próximo hospitalizado, ela pode estar com um quadro emocional que a prejudique a exercer o seu trabalho de uma forma organizada e com uma entrega de qualidade. Então, precisamos muito olhar, e quando vamos falando em presenteísmo, nós vamos aí para estes dados que as grandes analistas de mercado trazem, o impacto econômico, mas também precisamos depurar isso com esse raciocínio para que a gente possa intervir nas equipes, pensando não somente em cobranças, mas também não pode se deixar o barco correr frouxo, né, gente? Porque tem gente que precisa vamos falar assim, de rédeas curtas para produzir. Então, é muito importante essa sagacidade do líder para que ele possa saber que tem pessoas que só funcionam cobrando e tem pessoas que estão com problemas e tem aquelas que precisam ser orientadas. No primeiro momento, pegar na mão para produzir, treinadas. Exatamente. Então, neste momento, a gente tem que entender em que página que está cada um do seu time, porque senão você vai assumir uma postura que vai
ou atacá-lo, ou ignorar o que aquela pessoa está atravessando, ou apenas afastá-lo de querer se envolver. Então, o envolvimento, ele, com o trabalho, com o que está sendo ali desenvolvido, ele cria pertencimento àquele projeto. Então, quando falamos de saúde mental do trabalho, é lógico que tem trabalhos que são, vamos falar assim, mais chatos. Talvez um pouco mais repetitivos, né? Trabalhos que precisam mais rotineiros, né? Digamos assim, né? Tem trabalhos que não são empolgantes, sim, mas o que precisa ser também colocado é esclarecer a necessidade daquilo. Nem todo dia a gente vai fazer aquele trabalho assim, e vamos ficar assim, aquela coisa assim, que vai nos entusiasmar. Exatamente. E precisamos saber que cada dia, gente, você aprende um pouquinho para ver aquilo no todo. E o que a gente tem que ter muito cuidado é que às vezes as pessoas, como estão acostumando a lidar com a tecnologia muito responsiva, com essa imersão de redes, em que você vê as pessoas alcançando muito rápido algumas promoções, às vezes cria-se uma insuficiência nas pessoas, que às vezes, ao invés de ajudá-las, cria-se sempre aquela necessidade assim, eu não dou conta. Outro termo que as pessoas utilizam muito, a síndrome do impostor, eu não tenho habilidade para desenvolver aquilo. Calma lá, gente. Habilidade são coisas que se desenvolvem. Sim. E esse sentimento, né, do perfeccionismo, né, e quando a gente olha, né, eu falo bastante sobre isso dentro de organizações, as mulheres tendem a ter muito mais, né, então elas não se sentem ainda preparadas a assumir um novo posto, acham que precisam, talvez, de um conhecimento mais avançado, uma especialização, e quando a gente olha até a diferença, né, de gênero, os homens tendem já a se jogar, né, e isso em função da nossa construção da nossa sociedade, né? Mas eu gostei muito da sua fala sobre o presenteísmo, né? Quando você falou a necessidade dessa liderança ser sagaz de entender as necessidades específicas daquele colaborador e entendendo a personalidade dele também, né, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né, e que cada perfil vai demandar uma liderança específica, né. Então, acho que isso é essencial aqui para o que a gente está falando quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre presenteísmo, né, então a gente retirar, às vezes, estereótipos, né, que vêm, porque muitas vezes a gente ouve, aquele colaborador é preguiçoso, né, a gente ouve as pessoas, né, muitas pessoas às vezes usando termos pejorativos e a gente não sabe a realidade que ele está passando, que pode ser isso, uma necessidade de maior capacitação em função dessa transição que a gente está vivendo, pode ser um luto interno, pode ser diversas questões, ou pode ser um perfil onde precisa, né, de constantemente um olhar, né, de a liderança estar mais próxima, acompanhando seu trabalho, né, que é um perfil comportamental que existe, né, como outros existem também, né. Eu queria que você pudesse, a gente já tô olhando aqui o nosso tempo, e eu queria muito ouvir um pouco mais do seu trabalho, né, você, um pouco sobre os motivos de você ter criado o Portal da Mente, quais informações você traz. Então, queria que você pudesse compartilhar um pouco mais da sua jornada, né, às vezes dentro das empresas, um pouco do Portal da Mente, e como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho também. Então, Karine, durante a explosão da pandemia, em março de 2020, eu fui lançada no pensamento de como eu poderia, de alguma forma, informar sobre saúde mental e como eu poderia, de certa forma, produzir dados, enfim. Entrei numa espiral aí emocional de pesquisa, enfim. E como hoje
A parte científica é uma parte que eu entrei meio que ao acaso, vamos falar assim. Eu fui em busca de um aprofundamento teórico para uma área que eu sou especialista, que é transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica, e eu fui fisgada pelo método, pela transmissão de um saber que vai impactar não somente aquela população direta que eu vou atender, mas também pode contribuir na formação do conhecimento e ser multiplicadora. Então, eu acredito que, assim, o Portal da Mente surgiu de uma forma, assim, de uma necessidade de comunicar saúde mental de uma forma que faça mais sentido para as pessoas. Dentro do Portal da Mente, lá eu falo um pouquinho desse processo, né? Porque o Portal da Mente, ele tem o Diário do Comportamento, que é um blog em que eu própria escrevo, então eu comecei aí a resgatar meu gosto pela escrita dentro do Portal da Mente para poder comunicar, até às vezes de forma literária, as emoções, a saúde mental. Desenvolvi um canal do YouTube para que, ao invés de se falar depressão e a definição de um quadro de depressão, neste formato de transmissão, eu comecei a falar do que as pessoas com depressão sentem. Eu fiz um caminho inverso, porque muitas pessoas, elas às vezes estão adoecidas, e isso eu verifico no dia a dia, mas elas nem sabem que estão, porque elas veem a definição e falam, eu não tenho. Porque realmente ninguém chega a buscar ajuda em saúde mental no momento que está tudo bem. Então o portal tem isso e tem um blog, lá dentro do blog tem uma editoria específica para a corporação. Então aqui para você, né, que é o público é mais de RH, enfim, né, que tem esse ponto aí de conversão para informar sobre tudo que a gente está necessitando quanto em relação às corporações, tem a editoria de vanguarda, que ali a gente pega temas que são mais cruciais, atuais para as corporações e colocam dentro da realidade de informativos, textos mais densos, que coloquem panoramas mundiais e estratégias que as pessoas podem assumir. Então, assim, começando também a educar as pessoas com relação à saúde mental, porque senão fica muito vago. Então, acho que o principal ponto que eu coloco o Portal da Mente é ser um ponto que as pessoas podem acessar, né? Eu tenho lá dentro do site, né, o Portal da Mente, que ele está abrigado, enfim, dentro do meu site profissional. Também tenho redes, como todo mundo hoje, a gente também tem que se dedicar a essa comunicação digital, e tenho uma rede, né, um perfil profissional no Instagram, que as pessoas também, o meu informativo ali é não levar uma saúde mental que descolhe as pessoas da realidade, mas é uma saúde mental que leva as pessoas a uma maior reflexão, porque às vezes o adoecimento emocional, ele é fruto da pessoa não saber se posicionar. E às vezes a pessoa, quando ela consegue se posicionar, alivia muito sofrimento, em especial nas relações de trabalho. Então, assim, eu acredito que o desdobramento que eu me dediquei ao desenvolvimento do projeto por um longo tempo, agora ele, de certa forma, já está aí em curso, está acessível, e para que realmente possa fazer parte de compartilhar. Eu acredito que o compartilhamento, assim como você está tendo aqui um podcast, uma via de comunicação, eu acredito que é uma ferramenta muito útil e que pode atingir muitas pessoas. Conversamos aqui, gente, com a Maria Francisca Mauro, uma pesquisadora em saúde mental, uma brasileira aí convicta, né, apesar dos nossos desafios, está aqui compartilhando com a gente informações relevantes para dentro das organizações, para a gente desenvolver lideranças mais compassivas. E eu queria, assim, agradecer, esse bate-papo foi super rico e ao mesmo tempo foi profundo, mesmo que rápido, né, mas eu acho que trouxe aí desconstruções muito importantes aqui em relação à saúde mental.
Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final aqui para todos os nossos ouvintes, e agradecer aí mais uma vez o seu tempo, parabenizar aí a sua dedicação por levar essa missão, né, de manter acessível a saúde mental, de falar um pouco sobre como as pessoas se sentem, né? Você trouxe muito isso, o lado oposto, né? De quem está sentindo isso, e agradecer aí, que espero que a gente possa rever você em breve em outros episódios aqui. Karine, eu que agradeço um espaço de diálogo tão informativo como o seu e essa construção que você vem aí também numa missão. E eu acredito que para quem está nos acompanhando até agora, está aí escutando a nossa conversa, encontre sua missão, porque cada um de nós tem uma missão e precisamos localizá-la. E às vezes não é fácil localizá-la, é difícil, árdua, e por muitas vezes neste trajeto é mais fácil acreditar que não damos conta ou desistir. Não se atropele, não vá além das suas forças, mas também não minimize seus potenciais, né? Que cada um aí tem o seu brilho, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, e se apropriar disso será essencial para atravessarmos os novos tempos sem nos perdermos numa corrente de informações desnecessárias. Boa sorte a todos. E, gente, eu não tenho dúvidas, né, que o caminho para a regeneração das empresas é por meio da compaixão, é com lideranças cada vez mais conectadas aos seus times, fornecendo escuta ativa, flexibilidade, conexão, propósito e oportunidade de desenvolvimento para que as pessoas cresçam, né, e consigam aí se desenvolver em todos os aspectos. E se você quer saber mais sobre saúde mental e bem-estar e que está aqui curtindo esse podcast, tiver qualquer sugestão de pauta, ideias, reflexões que queira compartilhar com a gente, pode mandar lá no nosso Insta, @somosniwa, ou se você preferir pode ser por e-mail também, contato@somosniwa.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta na sua plataforma preferida.